Nosso destaque internacional aqui no 3 em 1, os resultados da consulta popular realizada no domingo na Venezuela mostram que mais de 98% dos participantes rejeitaram a formação da Assembleia Nacional Constituinte, promovida pelo presidente Nicolás Maduro para mudar a Constituição. Quem traz mais detalhes e participa hoje aqui do 3 em 1 é o repórter Vitor Larregina. Olá, Patrick, boa tarde a você, boa tarde a todos os ouvintes do 3 em 1. A oposição venezuelana promete intensificar os protestos contra o governo de Nicolás Maduro após uma realização de uma consulta popular que demonstrou o descontentamento da população com o governo chavista. 7.186.000 eleitores participaram de um plebiscito simbólico contra a Assembleia Constituinte que foi convocada pelo presidente em meio à crise. O número representou 36% de todo o público eleitoral do país, inclusive superior à quantidade de votos recebidos pelo candidato da oposição na última eleição presidencial de 2013, Henrique Capriles. Durante o anúncio do resultado, o presidente da Assembleia Nacional, que convocou a consulta informal, disse que os números foram impressionantes. Julio Borges afirmou ainda que a oposição vai intensificar os protestos nas ruas do país. O governo Maduro insiste que a consulta é ilegítima e não vai interferir nos planos de se realizar a Constituinte no final do mês. Fato é que a oposição conseguiu uma maneira diferente de pressionar o regime. A consulta recebeu o apoio de diversos países e o resultado foi reconhecido imediatamente por México e Canadá. Uma alternativa para a crise venezuelana tem sido a Colômbia. O presidente colombiano Juan Manuel Santos viajou ontem a Cuba para tentar negociar com o regime de Raul Castro um diálogo para que o governo chavista consiga resolver a situação. E vocês aí do estúdio acharam que a consulta popular serviu para a oposição pressionar o regime? Vera Magalhães. Serviu para pressionar o regime, serviu para o regime mostrar o seu lado truculento, autoritário e assassino, né? É inacreditável que essas coisas continuem na Venezuela sem que haja uma realmente participação mais ativa da comunidade internacional em tentar fazer o Maduro parar e respeitar os processos democráticos, né? A coisa está ficando realmente muito grave lá. Não sei onde vai parar isso e a ONU faz ali, uns protestos aqui, ali, a OEA idem, e o Brasil muito menos, né? O Brasil muito omisso nessa questão. O governo brasileiro tinha de fazer um repúdio mais veemente, mas está tão envolto nos seus próprios processos, seus próprios desgastes, que não consegue nem olhar para o lado. Mas a situação lá é de uma ditadura sanguinária instalada. Recado foi forte, né, Andreasa? 98%. Vai você. E muito interessante, né? Muito bem construído, uma alternativa criativa numa democracia que não existe mais, num país que está institucionalmente doente. Os números são muito eloquentes. Se você considerar uma consulta como essa, informal, com a adesão que teve, com a capacidade de mobilização, essa consulta une a oposição, porque como o Larregina disse, os votos recebidos, a adesão a esse plebiscito informal ontem foi maior do que os votos recebidos pela oposição na última vez em que houve eleição na Venezuela. É um sinal fortíssimo de que a opção uma vez que houver eleição, a opção que surgir na oposição será amplamente apoiada. Ocorre que, para além da ditadura sanguinária, está em curso uma guerra civil na Venezuela. Não há outra palavra. São venezuelanos contra venezuelanos, os paramilitares, os milicianos armados pelo Maduro, matando cidadãos, irmãos, entre si. É uma situação gravíssima. E o Brasil, que apoiou durante os governos do PT o Estado para que chegasse nesse Estado, agora tem no governo Temer a omissão absoluta. A participação do Brasil na Venezuela é desastrosa. Marcelo Madureira. Se teve uma coisa que foi destruída no Brasil nos últimos anos pelos governos petistas, foi o nosso trabalho de relações exteriores, a diplomacia brasileira. Se teve uma coisa que já foi competente nesse país, foi o nosso serviço diplomático, e até pelas dimensões que o nosso país ocupa, pela importância econômica, importância política, o Brasil sempre foi protagonista, sempre foi proeminente, sempre teve uma responsabilidade muito grande sobre os destinos do continente. E hoje o que a gente vê, né? O nosso país de joelhos, absolutamente desmoralizado e sem tomar nenhuma iniciativa, mesmo porque não tem condições mesmo, nem condições morais,
nem condições políticas e não tem também nem aquela estrutura diplomática que tinha antes, né? Se o Barão do Rio Branco estivesse vivo, certamente se lamentaria, assim como eu, né, a que ponto nós chegamos em política exterior. Então, o que o Brasil poderia fazer, estaria fazendo em outros tempos, seria arbitrando, ajudando a uma saída política para a crise, né, da Venezuela, enfim, mas como disse o Andreas, esse governo aí, que já foi apoiadíssimo, né, era apoiadíssimo, tínhamos inclusive Abreu e Lima, era um consórcio entre a refinaria de Abreu e Lima em Pernambuco, era um consórcio entre Brasil e Venezuela, que aliás a Venezuela nunca pingou um tostão, né, só o Brasil que pagou, e uma refinaria que ultrapassou o seu orçamento em bilhões, né, mais uma roubalheira do PT associado com o PMDB, mas enfim, é lamentável ver a situação da Venezuela e mais lamentável ainda ver o Brasil de pés e mãos atados, sem nada a fazer, né, num assunto que diz respeito, no mínimo, ao nosso continente, né, um país que é fronteiriço e enfim, um país irmão.